Boa tarde, a paz do Senhor, amém? Então nós vamos iniciar lendo um texto da Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 1, e vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Diz assim: Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão ou do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Eu vou ler novamente o versículo 12, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém, irmãos? Todos que receberam quem? Jesus. Todos que creem no seu nome. Que nome? Jesus. Foi-lhe dado o direito, ou foi-lhe dado o poder de se transformarem em filhos de Deus. Eu inicio com os irmãos tentando reproduzir algo que eu presenciei no metrô esses dias. E parece que sempre é assim. Quando a gente está preparando uma reflexão, vai acontecendo várias coisas que vai construindo ou confirmando a nossa ideia, o que nós desejamos transmitir. Eu estava no metrô esses dias e entrou um rapaz alcoolizado no metrô. Estava fazendo bagunça, estava falando alto, mas você percebia que quando ele falava mole, e para entrar no metrô foi uma luta. Ele estava meio alterado fisicamente por causa da bebida. E ele ficou próximo de mim e próximo de um outro rapaz, estava cheio. E esse outro rapaz, pelo nível da conversa, pelo jeito da conversa, logo se percebia que ele tinha alguma religião. Aparentemente ele é evangélico, cristão, pelo jeito que ele falou. E o rapaz ali, parece que aquele rapaz estava alcoolizado, falou alguma coisa, e aquele rapaz evangélico deduziu que era com ele, e ali começou uma conversa entre os dois, entre o rapaz alcoolizado e o que eu deduzi que era um cristão, um evangélico. E ele falando para o rapaz: olha, sai dessa vida, para com isso, volta para sua casa, falando palavras de incentivo para ele sair daquela situação. É uma questão de 5 minutos, bate-papo. Sair da República e chegar na estação do Tantã, na linha 4 amarela. Então acho que é 5, 10 minutinhos no máximo ali, entre uma parada e outra. E ele me incentivando: não, volta para sua casa, volta para sua família, e para com isso, você não precisa disso, Falou algumas palavras lá, eu fiquei prestando atenção, mas em todas as palavras que ele disse, teve uma que me chamou muita atenção. Num momento lá da conversa entre os dois, o rapaz alcoolizado disse: não, eu sou vendedor. E acho que ele falou que estava desempregado, por isso estava bebendo muito, estava difícil a situação. E o rapaz falou bem assim: nossa, hoje, olha, te falo, vem para Deus, vem em Deus, tenha fé, porque você é um vendedor hoje, mas amanhã Deus pode te fazer um grande empresário. E eu fiquei prestando atenção. E ele falou com muita ênfase, com muita convicção, de que o rapaz estava naquela situação complicada, alcoolizado, quem sabe desempregado, que era um vendedor, e que ao vir para Deus, ele poderia se tornar um grande empresário. E eu fico aquilo na mente. Foi confirmando um negócio que eu estou pensando faz tempo, e que há muitos anos já acontece no meio evangélico, que tem uma tendência muito forte de usar a Bíblia como instrumento de motivação para que as pessoas consigam bens materiais. Tem uma tendência muito forte nisso, no meio cristão, e não digo só no meio cristão, no meio religioso em geral, tem essa tendência de que o atrativo, de que o convite que motiva
a pessoa a praticar determinada fé é de que ela vai mudar e construir bens nessa terra. Eu digo, irmãos, que para construir bens nesta terra, e para conseguir uma melhoria de vida nessa terra, não necessariamente você precisa ter Deus. Porque muitos homens neste mundo têm muito dinheiro, não tem? É só você ir na banca de jornal, tem aquelas revistas, né? Caras, Época e várias outras revistas bem famosas, mostra a vida de muitas pessoas abastadas financeiramente, bem-sucedidas, que construíram grandes riquezas nesta terra, mas que nem sequer praticam qualquer tipo de fé que possa existir ou crença que possa existir nessa terra. Então, não necessariamente para que a pessoa de um vendedor se torne um grande empresário, precisa de Deus. Mas essa tendência de usar a Bíblia como instrumento motivacional para que a pessoa construa bens e conquiste bens e se torne abastada nessa terra, faz com que o fundamento de qualquer crença seja a conquista. Sendo que, na verdade, na Bíblia, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, pregador, o escritor desta carta, diz assim, ele faz uma saudação, né? No versículo 2 ele continua a saudação dizendo que a fé e conhecimento que a nossa fé e o conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não mente prometeu para nós antes dos tempos. Então, a nossa fé, o fundamento da nossa fé, o nosso conhecimento de Deus, toda a nossa ciência de Deus, deve se basear na esperança da vida eterna. O que Jesus disse, foi o que João, que veio antes de Jesus, disse: arrependei-vos e chegado a vós o reino de Deus. Quando a Bíblia é usada como instrumento de motivação para conseguir bens, para ser bem-sucedido, logo se inverte os valores. E a pessoa que pratica desta forma, ela passa a medir, tanto ela como os outros, ela passa a medir o grau de comunhão dela com Deus, ou o grau de comunhão dos outros com Deus, ela passa a medir através dos bens que ela possui, ou das tantas bênçãos que ela alcançou. Nossa, você viu? Fulano, vou usar um exemplo bem popular, né? Nossa, fulano tinha um Fusquinha, agora tem um carro zero. Nossa, que bênção! Então ele só é abençoado com um carro novo. O Fusquinha não. Nossa, olha, lógico que é uma bênção, amém? Estou dizendo isso. Mas você vê como é sutil a inversão de valores. Nossa, olha, fulano morava de aluguel num quartinho lá que parecia um porão cheio de goteira. Ah, agora eu vou para uma casa própria, ou um apartamento, 2 quartos, sabe? Cozinha, banheiro, garagem, para pôr o carro novo. Nossa, que irmão abençoado! Então, quando ele morava no porão, ele não era abençoado. Então, quando a Bíblia é usada apenas como instrumento de motivação para se conseguir bens e conquistas nessa terra, passa-se a medir o grau de comunhão daquela pessoa com Deus através desses bens, das manifestações exteriores de conquistas, sendo que na verdade o próprio Jesus, em inúmeras passagens na Bíblia, diz que você conhece as árvores pelos seus, e quais são os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25, diz assim: o fruto do Espírito, aqui o Espírito, letra maiúsculo, o Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões ou concupiscências e seus desejos, e se vivemos pelo Espírito, também andamos pelo Espírito. Ou seja, todos os frutos do Espírito Santo estão mais relacionados a um estado interior, ou posso dizer totalmente relacionado a um estado interior, a um estado de espírito ou ao caráter da pessoa, do que qualquer outra coisa que possa ter conquistado nessa terra. Então, se um dia, se é que deve ser feito isso, medir o grau do relacionamento de Deus com uma pessoa, ou da pessoa com Deus, se conhece pelos frutos do Espírito Santo. Porque ela pode morar num porão, mas ter todas essas qualidades que nós lemos aqui. Como também, ela pode morar num palacete e ter também todas essas qualidades. Como o inverso, pode morar num porão ou num palacete e não ter nada disso. Então, quando a Bíblia é usada desta forma, os valores vão se invertendo. Porque a Bíblia, ela não é um livro motivacional. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, vivenciada através de homens e mulheres que, num dado momento da sua vida, se voltaram para Deus com fé e com obediência. A Bíblia não é um instrumento de motivação, mas é um instrumento que nos ensina a prática, a vivência, a experiência de ter um relacionamento com a presença de Deus e com o seu Filho Jesus, que resulta na vida eterna que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Quando a Bíblia é usada apenas como instrumento de motivação para grandes conquistas, podemos gerar igrejas cheias de pessoas. Podemos gerar igrejas e muitas igrejas espalhadas no mundo inteiro, cheias de pessoas. Porém, com um grande risco dessas pessoas não terem nascido de novo. Com um grande risco dessas pessoas não se transformarem em filhos de Deus. Com um grande risco dessas pessoas não terem amadurecimento espiritual. Com um grande risco dessas pessoas não serem discípulos de Jesus. Por isso Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Muitas conquistas, muitas coisas eu consegui em nome de Deus. Então eu vou dizer claramente ou abertamente: nunca os conheci. Afastai-vos de mim, porque vocês praticam o mal. Então, quando a Bíblia, usada com esse instrumento de conquista, de motivação, e vai vencer, e você só vai, e a vitória sempre é nas coisas terrenas, você vai conseguir, pode ter certeza. Só que corre um grande risco. Se a pessoa passar a vida inteira sentado numa igreja e não nascer de novo, e não ser um discípulo de Jesus, não ter amadurecimento espiritual, não se formar, não nascer de novo e se tornar filho de Deus. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é restaurar em nós a natureza divina que foi perdida e destruída pelo pecado de Adão e Eva. Porque pelo pecado, lá atrás, foi deturbado ou destruído o estado original da criação de Deus, que somos nós e todas as coisas que há no mundo. O estado original foi deturbado. É como se antes, aos olhos de Deus, vamos entender mais ou menos assim, é como se antes do pecado
tudo tinha suas cores vivas, tudo era muito lindo de se olhar. E depois do pecado, é como se tivesse um vulcão explodido e todas as cinzas cobertam a humanidade, e para todo lado que você olha é só trevas, cinza, morte. Assim ficou a humanidade após entrar o pecado no mundo. A vontade de Deus é que seja em Jesus Cristo resgatada em nós essa natureza divina, que seja resgatada em nós quem realmente nós fomos criados para ser. E o que você foi criado para ser? Vamos ler de novo João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Deus quer resgatar em você a condição de filho de Deus. Deus quer resgatar na humanidade a condição de filho de Deus, a condição de filha de Deus, porque para isso nós fomos criados, para nos relacionar com o Pai. Note que quando lá atrás entrou o pecado no mundo, qual foi a primeira deficiência que entrou na vida do homem? A capacidade de se relacionar com Deus. Porque Adão e Eva se viram nus, sentiram vergonha, se esconderam atrás das árvores. Deus veio passear no final da tarde. Adão, cadê você? Eva, cadê você? E os dois atrás do mato só: estou aqui. Deus, por que vocês estão escondidos? Não, é que eu estou pelado. Aí Deus já: mas como vocês sabem que estão pelados? Como há vergonha agora, vocês têm vergonha? A primeira coisa, quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que o pecado interferiu, afetou, foi a relação da humanidade com Deus. E a primeira coisa, quando Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita dos mortos, a primeira coisa que Ele nos dá é essa reconciliação com Deus, onde nos tornamos, através de Jesus, filhos do Deus Altíssimo, e consequentemente herdeiros da vida eterna. Deus quer resgatar em nós isso, essa consciência de que o Evangelho não é um instrumento motivacional, de que o Evangelho é vida eterna para todos aqueles que nele creem. Resgatar em nós a nossa identidade. Quando temos um relacionamento com Deus, de pai e filho, quando temos um relacionamento com Deus, sabemos a nossa condição em Deus, ou seja, a nossa condição de filhos, nós sabemos que nós temos aonde descansar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 31, Jesus disse: não se preocupem com vossas vidas, quanto que há de comer, quanto que há de beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, não é o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não guardam em armazém, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus fala para a multidão: não tende vocês mais valor do que as aves dos céus? Muito mais. Aí Jesus continua: quem de vocês que com toda preocupação pode acrescentar uma hora que seja a sua vida ou um côvado à sua altura? Contudo, não se preocupem dizendo o que há de comer ou de beber ou de vestir, porque os pagãos, ou seja, aqueles que não praticam a mesma fé do que vocês, correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial bem sabe que vocês precisam delas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas. Quando você tem a relação com Deus, de filho e pai, Deus é aquele que cuida de você. Em outra oportunidade, Jesus disse: o filho, quando pede pão para o pai dá pedra? Quando pede peixe, o pai dá uma serpente? Se o seu pai terrestre sabe lhe dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial lhe dará àqueles que lhe pedirem. Então, quando é restaurada em nós essa relação com Deus, nós temos o cuidado que o Pai tem com o Filho. Se o cuidado do Pai terrestre com o Filho já é grande, né? Imagine o cuidado de Deus para conosco, para com a nossa vida. Então, o convite correto seria: você está nessa aflição, você está nesse perrengue todo, não sei se Deus vai fazer você, que é um vendedor, um grande empresário, mas eu tenho certeza de que se você crer em Deus e em Jesus Cristo, você vai se tornar filho de Deus, herdeiro da vida eterna, e Deus vai cuidar de você como um filho. Irmãos, que esse seja o fundamento da nossa fé, a esperança da vida eterna. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus.